Imagine uma manhã em Jerusalém marcada por um confronto inesperado, onde a justiça humana se encontra com a graça divina. Uma mulher, de rosto marcado pela vergonha e culpa, é trazida diante de Jesus, acusada de adultério. O peso de sua condenação paira no ar. Mas uma pergunta crucial será feita, e a resposta que ela receberá poderá transformar não apenas sua vida, mas a de todos ao seu redor. O que aconteceria quando o perdão divino fosse revelado na forma mais surpreendente? Acompanhe esta história de redenção e misericórdia. Não se esqueça de se inscrever no canal e comentar de onde você está assistindo. O sol da manhã iluminava as ruas empoeiradas de Jerusalém e o murmúrio das multidões preenchia o ar. A cidade, com suas ruas estreitas e cheias de vida, parecia tranquila, mas um evento que abalaria as estruturas da religiosidade estava prestes a ocorrer. À medida que os passos apressados ecoavam, um grupo de homens se aproximava com uma mulher no centro, seu corpo tenso, suas mãos amarradas com cordas, seu rosto coberto pela vergonha mais profunda. Ela havia sido pega em flagrante adultério e agora, diante dos olhares da multidão, seu destino estava nas mãos dos fariseus. Os fariseus, líderes religiosos que se vangloriavam de sua justiça e observância da lei, haviam armado uma armadilha. Eles não se importavam com o bem-estar da mulher. Seu objetivo era usar esse momento para pegar Jesus em um dilema. Se ele condenasse a mulher, poderia ser acusado de ir contra a lei de Moisés. Se ele a perdoasse, estaria contrariando a autoridade das Escrituras. Então, com expressões sérias e olhos fixos em Jesus, um dos fariseus se aproximou e fez a pergunta: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. Na lei, Moisés ordena que tais mulheres sejam apedrejadas. E tu, o que dizes? O silêncio que seguiu foi pesado, como se a própria terra estivesse aguardando a resposta do Nazareno. Jesus, no entanto, não respondeu de imediato. Ele se inclinou lentamente e começou a escrever algo no chão, sem pressa. As palavras que ele traçava nas pedras da rua eram um enigma para todos ali. A mulher, com os olhos cheios de lágrimas, observava tudo, seu coração disparando em seu peito. Ela sabia o que aconteceria a seguir. Seria apedrejada até a morte. O medo era paralisante, mas uma pequena chama de esperança se acendeu no fundo de sua alma. Será que ele vai me condenar? Ela se perguntava, seu corpo tremendo diante do olhar dos homens e do mestre. Os fariseus, frustrados com o silêncio de Jesus, não demoraram a insistir, pressionando-o para dar uma resposta. Mestre, o que dizes? A lei de Moisés é clara e esta mulher não merece misericórdia. O que farás? O ar estava denso e o murmúrio da multidão crescia. A mulher sentia o peso das acusações sobre seus ombros, cada palavra dos fariseus como uma pedra pesada, prestes a ser lançada contra ela. Ela olhou para o chão, tentando esconder seu rosto, enquanto os homens ao seu redor esperavam pela sentença. Mas Jesus, ainda com a calma de quem já sabia o que faria, se levantou. O rosto sereno, os olhos cheios de compaixão, ele olhou diretamente para os acusadores e disse com voz clara: Aquele que de vocês estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Essas palavras caíram sobre os fariseus como uma tempestade silenciosa. Não houve rebeldia, não houve defesa. Cada palavra de Jesus tocava algo profundo em seus corações. Como ousariam lançar a pedra, sabendo que também eram pecadores? Suas ações até então estavam sendo desmascaradas pela própria misericórdia divina. O silêncio foi absoluto. A mulher sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O que Jesus acabara de dizer? Ele não a condenava, mas também não a eximia da culpa. A tensão entre a justiça e a graça estava prestes a explodir. Os fariseus, um a um, começaram a se afastar. Primeiro o mais velho, com o rosto marcado pela vergonha de seu próprio pecado. Em seguida os outros, até que não restaram mais acusadores ao redor da mulher. O que antes era um cerco de pedras prestes a ser lançado contra ela, agora estava vazio. Ela olhou para Jesus, com os olhos cheios de medo e, ao mesmo tempo, uma pequena chama de esperança. Ela não ousava falar, mas sentia que algo estava se desvelando diante dela. Algo que jamais imaginou possível. Jesus olhou para ela com compaixão e suavemente perguntou: Mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela, com voz trêmula, respondeu: Ninguém, Senhor. E então, as palavras que Jesus disse foram como um bálsamo para sua alma: Nem eu te condeno. Vai e não peques mais.
O peso da vergonha e da culpa que ela carregava por tanto tempo se desfez naquele instante. Jesus não a ignorava, nem deixava de reconhecer seu pecado, mas a oferecia uma nova chance. O perdão estava ali, tão real quanto a terra sob seus pés. Ela sentiu o coração serenar, e a tristeza que antes a dominava foi substituída por uma paz profunda, uma paz que ela jamais soubera que poderia experimentar. Mas, ao mesmo tempo, algo dentro dela se transformava. Ela não sairia dali como a mesma mulher. A redenção oferecida por Jesus não era apenas sobre perdão, mas sobre mudança. Ela tinha uma nova oportunidade, não apenas de ser perdoada, mas de viver uma nova vida. As palavras de Jesus ecoavam em sua mente: vai, e não peques mais. A multidão que a observava estava atônita, alguns ainda sem compreender o que acabara de acontecer. A mulher, agora livre da condenação, sentiu-se como se tivesse nascido novamente. Ela não seria mais definida pelo erro do passado. Ela agora tinha a chance de reescrever sua história, de viver para algo maior. Ela, que estava à beira da morte, agora estava em um novo caminho, um caminho de vida, graça e transformação. A palavra de Jesus havia penetrado sua alma, e ela sabia que, embora a sentença do mundo fosse de morte, a sentença de Cristo era de vida. Ela agora estava livre, não porque os homens a haviam perdoado, mas porque o próprio Filho de Deus, com sua misericórdia infinita, lhe dera uma nova chance. O silêncio que se seguiu à declaração de Jesus pairava pesado no ar. A multidão que antes estava em um frenesi de murmúrios, agora estava completamente quieta, observando com atenção o que aconteceria a seguir. A mulher, ainda de pé diante de Jesus, sentia seu coração batendo com força em seu peito. Ela tinha sido salva, mas a sensação de incerteza ainda a envolvia. Não era possível acreditar que estava ali, viva e não condenada. O perdão de Jesus parecia quase irreal para alguém como ela, alguém que passara a vida sendo descartada pela sociedade. Ela não sabia se deveria cair aos pés de Jesus ou apenas sair dali e correr para longe da multidão, mas algo dentro dela a fazia ficar. Talvez fosse o peso da sua presença. Talvez fosse o olhar cheio de compaixão que ele havia direcionado a ela. Não era um olhar de condenação, mas de misericórdia. Jesus não a havia tratado como os outros faziam. Ele a tratou como uma pessoa, com dignidade. Mesmo tendo pecado, ele a via além do erro. Ele via uma alma perdida, mas que poderia ser redimida. A mulher finalmente respirou fundo, olhando para os outros ao redor, que agora estavam dispersos, alguns com os rostos baixos, outros com expressões de confusão. Ela se sentia sozinha no centro da praça, mas algo a reconectava com a humanidade de todos ali, inclusive com seus acusadores. A graça de Jesus parecia cortar a dureza do mundo. Os fariseus, por outro lado, estavam em um dilema interior. Eles, os mais instruídos, aqueles que se consideravam os guardiões da lei de Moisés, estavam sendo desafiados de maneira inesperada. Não haviam conseguido manipular Jesus. A verdade que ele dissera tinha ferido profundamente seus corações. Eles não apenas haviam acusado a mulher, mas estavam sendo confrontados com seus próprios pecados. Enquanto a mulher experimentava o perdão, eles precisavam enfrentar a realidade de que, em seu zelo pela justiça, estavam falhando em um aspecto crucial: a misericórdia. Davi, um dos fariseus mais ardentes, sentia uma agonia que nunca experimentara antes. Ele sempre acreditara que sua observância rígida da lei o tornava superior aos outros. Ele seguia os rituais, punia os pecadores e se vangloriava de sua pureza. Mas a palavra de Jesus não o deixava em paz. A frase, aquele que de vocês estiver sem pecado, que atire a primeira pedra, não saia de sua mente. Ele estava sem palavras. Ele, que passara a vida se condenando aos outros, agora via seus próprios pecados de uma forma que nunca imaginara. Davi havia presenciado a hipocrisia de outros líderes religiosos, mas nunca pensara que seria ele mesmo a ser desmascarado. Ao se afastar do círculo que se formara ao redor da mulher, Davi sentiu o peso de suas próprias falhas. Jesus não estava apenas desafiando a mulher, ele estava desafiando todos os presentes, e isso o abalou profundamente. Ele começava a entender, ao menos em parte, a profundidade do perdão de Jesus, mas essa compreensão o feria, como uma espada atravessando seu coração. O que ele faria com esse novo entendimento?
Ele poderia reconhecer que também necessitava de perdão. Por sua vez, Jesus se manteve em silêncio, observando a reação de todos ao seu redor. Não havia mais pedras prontas para serem lançadas. Ele sabia que, ao fazer aquela pergunta, não estava apenas libertando a mulher, mas também convidando todos os presentes a refletirem sobre suas próprias vidas. Jesus não apenas dizia palavras de perdão, ele revelava a realidade espiritual do coração humano. A mulher, no entanto, não se permitia perder esse momento. Ela olhou para Jesus com os olhos marejados. Ela não sabia o que fazer, como expressar sua gratidão. Suas mãos, antes atadas, estavam agora livres, mas seu coração ainda estava cheio de emoções conflitantes. Ela sentia uma mistura de incredulidade e alívio. No entanto, havia algo muito mais forte ali, a certeza de que sua vida poderia ser transformada. Jesus não a havia apenas perdoado, ele lhe oferecera uma nova chance, e com essa nova chance vinha uma responsabilidade. Ela não poderia mais viver como antes. Ela se aproximou de Jesus, seus passos hesitantes. Senhor, o que devo fazer agora? Como posso viver após tudo o que fiz? Perguntas desesperadas, mas também com uma esperança que ela jamais imaginara. Jesus olhou para ela, seus olhos penetrantes, mas amorosos. Vai e não peques mais, disse ele, com uma voz suave, mas cheia de autoridade. Essas palavras foram um farol em sua alma. Ela havia sido salva, mas não apenas da morte física, mas da condenação espiritual que a acompanhava em cada passo de sua vida. Jesus não estava dizendo que ela nunca mais cometeria erros, mas ele estava oferecendo-lhe um caminho novo, um caminho de transformação. Ela poderia agora deixar para trás as sombras de seu passado e começar de novo, não por suas próprias forças, mas pela graça que Jesus lhe havia dado. A mulher se retirou, sem saber ainda exatamente o que faria com essa nova oportunidade. Mas pela primeira vez, ela sentia que havia um propósito para sua vida. Ela não seria mais vista apenas pelo erro que cometera. Ela agora tinha algo maior para viver, a redenção. Ela não sabia o que o futuro lhe reservava, mas a única coisa que ela sabia era que sua vida não seria mais a mesma. Enquanto ela se afastava, os fariseus ainda estavam em um turbilhão interno. Alguns deles, como Davi, estavam começando a perceber que a misericórdia de Jesus não era um sinal de fraqueza, mas de poder divino. Eles não compreendiam ainda completamente, mas a palavra de Jesus começava a penetrar em seus corações. A partir daquele momento, suas vidas nunca seriam as mesmas. O que aconteceria com Davi e com outros fariseus como ele? Eles se arrependeriam? Seriam tocados pela graça que Jesus havia mostrado? Ou continuariam a se apegar a uma justiça fria e impessoal? A mulher, por sua vez, estava agora em um novo caminho, onde o peso de sua condenação havia sido tirado, mas uma nova jornada começava para ela. Uma jornada de perdão, transformação e fé. E o que ela faria com esse novo começo? Ela ainda não sabia, mas uma coisa era certa. A graça de Jesus havia reescrito sua história. Ela agora era uma mulher livre. A mulher caminhava pelas ruas de Jerusalém, suas mãos livres. Seu passo ainda hesitante, mas sua alma começava a se aquecer com a leveza de quem foi libertado de um fardo insuportável. Ela sentia o vento suave que tocava seu rosto, a luz do sol aquecendo sua pele, e algo dentro dela parecia brilhar, como se uma nova vida tivesse sido plantada em seu coração. Mas enquanto ela caminhava, as dúvidas não a deixavam em paz. Seria possível começar de novo? Ela, que havia sido rejeitada e humilhada pela sociedade, poderia realmente ser transformada pela graça de Jesus? As palavras de Jesus ecoavam em sua mente. Vai e não peques mais. Mas o que significava isso? Não peques mais. Como ela, uma mulher que se acostumara com a vergonha e com a condenação, poderia deixar para trás sua vida de pecados? Como ela, marcada por tantos erros, poderia agora viver de maneira diferente? Mas uma chama de esperança começava a crescer em seu interior. Ela sentia que não estava sozinha, que Jesus, de alguma forma, estava com ela, a guiando. Enquanto caminhava pela cidade, a mulher observava os outros ao seu redor, cada um imerso em sua própria rotina. O peso da condenação que ela carregava antes havia sido retirado, mas ela sabia que a sociedade ainda a veria como a mulher adúltera. Havia uma separação entre ela e os outros, uma linha invisível, uma barreira de julgamento que seria difícil de superar. Mas mesmo assim,
Ela sentia que a verdadeira liberdade vinha da aceitação de Deus, não da aceitação dos outros. Enquanto isso, os fariseus, especialmente Davi, ainda se encontravam em conflito interno. Eles haviam assistido à cena e saído em silêncio, mas suas mentes estavam longe do descanso. As palavras de Jesus não os deixavam em paz. Aquele que de vocês estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Aquela frase não saía de suas mentes, como uma lâmina afiada que cortava sua autossuficiência religiosa. Eles haviam vindo para julgar, mas Jesus havia desafiado seus próprios corações, levando-os a uma reflexão dolorosa. A justiça que tanto prezavam parecia minada pela misericórdia que Jesus oferecera. Davi, que se orgulhava de sua retidão, agora estava preso em um dilema profundo. Ele havia sido confrontado por Jesus de maneira que nunca imaginara. Ele, um homem que se via como puro diante dos outros, agora se via como culpado diante de Deus. Ele sabia que não poderia voltar atrás e lançar a pedra, mas o que faria com essa verdade desconfortável? Ele continuava a questionar o que Jesus realmente significava e por que ele parecia desafiar tudo o que ele conhecia sobre justiça. Enquanto isso, a mulher que havia sido resgatada da condenação estava voltando para sua vida, mas com algo novo, uma sede de transformação. Ela não sabia exatamente o que aconteceria a seguir, mas algo dentro dela estava crescendo. Ela sabia que, se antes seu maior temor era ser apedrejada, agora sua maior esperança era viver de uma maneira que agradasse a Deus, que fosse refletida em seus atos, palavras e pensamentos. Em sua mente, ela se perguntava: como seria possível ser diferente? Como posso viver de acordo com a misericórdia que recebi e não repetir os erros do passado? A mulher sabia que ela não seria a mesma. A vergonha e o medo não a dominariam mais, mas ela também compreendia que a mudança seria um processo. Jesus não a havia perdoado apenas para que ela continuasse a viver de maneira superficial. Ele a havia perdoado para que ela vivesse uma vida transformada, uma vida que refletisse a graça que recebera. Mas essa jornada não seria fácil. Ela sabia que a sociedade não a olharia da mesma maneira. Havia aqueles que ainda a julgariam, que se lembrariam do passado e a rejeitariam. Ela sentia isso enquanto olhava para os rostos das pessoas na rua. Em cada olhar que ela cruzava, ela seria sempre a mulher adúltera aos olhos deles. No entanto, algo mais forte do que os olhares de julgamento a empurrava para a frente: a graça de Jesus. Ela não precisava da aprovação das pessoas. O perdão de Jesus era mais do que suficiente. Ela agora tinha uma nova identidade em Cristo. Em sua caminhada, ela parou diante do templo e um desejo profundo surgiu em seu coração. Ela queria aprender mais. Queria entender mais sobre aquele homem que a havia libertado da condenação. Não era apenas o perdão que a transformava, mas a compaixão e a autoridade que Jesus demonstrara. Ela sentia que ele era mais do que um mestre qualquer. Ele tinha algo que ela não conseguia explicar com palavras, algo que tocava a alma. Ela precisava saber mais, precisar conhecer mais de perto aquele que a havia libertado. A mulher sabia que a única maneira de manter a liberdade que Jesus lhe ofereceu era segui-lo, aprender com ele, ser discipulada por ele. Embora ela ainda estivesse cheia de dúvidas e inseguranças sobre o futuro, o amor e a graça que Jesus lhe oferecera a tornavam mais forte. Ela não seria mais escrava do pecado, nem viveria mais na condenação. Ela agora caminhava com um propósito novo: viver de acordo com a verdade de Jesus e espalhar a mensagem de perdão e transformação. Enquanto ela se afastava, seu coração estava tranquilo, mas determinado. Ela sabia que o caminho à frente não seria fácil, mas com Jesus ao seu lado, ela tinha certeza de que seria possível. Jesus havia visto nela algo que ela mesma não via, algo que ela achava perdido para sempre: a esperança de uma nova vida. A mulher caminhava agora com mais confiança, mas o peso de sua jornada estava longe de terminar. Os primeiros passos para uma nova vida haviam sido dados, mas a estrada à frente ainda estava cheia de desafios. Ela sentia a liberdade, mas também sabia que o mundo não a havia perdoado. A sociedade continuaria a vê-la com os olhos da condenação, como a mulher adúltera, aquela que tinha sido pega em flagrante. Os olhares de julgamento poderiam ser mais pesados do que as pedras que poderiam ter sido lançadas contra ela. Enquanto ela caminhava, o som dos passos ecoava nas ruas de Jerusalém. A cidade parecia tão imensa,
Mas a mulher sentia-se pequena, isolada em sua própria dor. Ela havia sido tratada como um erro pelos outros, mas agora, diante da misericórdia de Jesus, ela sabia que tinha mais a oferecer. Seus olhos, antes cheios de vergonha, agora refletiam uma chama de esperança, mas ela não sabia como essa chama seria alimentada. Ela sentia que ainda precisava de algo, alguém que a orientasse nesse novo caminho. Passando pela praça, ela viu um grupo de mulheres conversando, mas ao vê-la, a conversa cessou. Elas olhavam para ela com desconfiança, seus olhares inspecionando sua presença como se ela fosse um lembrete de seus próprios erros. Ela não sabia o que pensar, sentia a dor de ser vista como alguém inferior, como se sua história estivesse escrita em cada um de seus movimentos. Os olhares não eram como os de Jesus, cheios de compaixão, eram duros, implacáveis. Ela deu alguns passos mais rápidos, querendo escapar daquela condenação silenciosa, e enquanto se afastava, uma onda de tristeza a envolvia. Mas logo, um pensamento a preencheu com mais força. Ela havia sido perdoada por Jesus, e isso significava que ela tinha valor. Ela não era mais definida pelo seu passado, não mais definida pelos erros que cometera. Ela era filha de Deus agora, e essa nova identidade era o que ela deveria abraçar, não as palavras que as pessoas falavam. As palavras de Jesus voltaram a ecoar em sua mente. Vai e não peques mais. Ela sabia que, para viver essa nova vida, ela precisava abandonar o que aprendia ao passado. As escolhas que a haviam levado à condenação precisavam ser deixadas para trás, e ela precisava aprender a viver de acordo com a verdade que Jesus havia revelado a ela. Não se tratava apenas de evitar o pecado, mas de ser transformada interiormente. Jesus não apenas perdoou seus erros, ele lhe deu a capacidade de ser diferente, de viver de maneira que refletisse a graça que ela agora havia experimentado. Mas para isso, ela sabia que precisava entender mais. Ela sentia que estava em um ponto de transição, entre o antigo e o novo, entre a mulher que ela foi e a mulher que ela poderia ser. O que ela deveria fazer? Onde deveria ir? Como poderia viver para honrar a misericórdia que Jesus lhe ofereceu? Foi então que ela ouviu alguém chamar seu nome. Era uma voz familiar. Ela se virou e viu um homem parado ao longe. Ele a observava com uma expressão que misturava curiosidade e ternura. Era um dos discípulos de Jesus, talvez um dos mais próximos. Ele se aproximou reconhecendo a mulher de antes, mas também percebendo algo novo nela, algo que não estava ali antes. Ele não disse nada por um momento, apenas a observou, como se estivesse esperando que ela falasse. Eu não sei o que fazer agora. Ela disse, sua voz trêmula, mas carregada de uma nova sinceridade. Eu fui perdoada, mas o que eu faço com isso? Como posso viver agora? Como posso viver para Deus, depois de tudo o que fiz? O discípulo olhou para ela e, com a suavidade de um homem que sabia muito sobre a misericórdia de Cristo, disse, a graça de Deus não é apenas um perdão para o passado, é também o poder para o futuro. O que Jesus fez por você não é algo que se deva esconder, mas algo que se deve viver. Você precisa seguir Jesus, aprender com Ele, viver conforme Ele ensina. Ele não a perdoou para que você continuasse na escuridão, mas para que você se levantasse e caminhasse na luz. Essas palavras tocaram profundamente o coração da mulher. Ela sabia que o caminho à frente não seria fácil, mas sentiu pela primeira vez uma clareza. O perdão de Jesus não era algo que ela deveria carregar como um fardo, mas como uma oportunidade para recomeçar. Ela tinha a chance de ser alguém novo, de viver de maneira diferente, de glorificar a Deus com a nova vida que Ele lhe havia dado. Eu não sei se sou forte o suficiente para seguir tudo o que Ele pede, ela disse, com a honestidade de quem sabia o quanto precisava mudar. Mas eu sei que quero tentar. O discípulo sorriu, colocando a mão sobre seu ombro de maneira reconfortante. Jesus não espera que você seja perfeita. Ele espera que você o siga, que permita que Ele a transforme. A jornada será difícil, mas Ele estará com você a cada passo. Não tema, você não está mais sozinha. Com essas palavras, a mulher sentiu algo novo dentro de si. Não era uma certeza inabalável, mas era uma esperança, uma chama de fé que começava a crescer. Ela sabia que teria que enfrentar muito ainda, o peso do julgamento, as dificuldades da mudança, as tentações que viriam, mas ela também sabia que a misericórdia de Jesus havia lhe dado uma nova identidade e uma nova direção. Ela olhou para o discípulo com gratidão. Ele lhe deu um sorriso encorajador.
e ela soube que aquele era o primeiro passo de uma longa jornada. A mulher agora tinha a oportunidade de começar de novo, de viver para o propósito de Deus, e ela estava pronta para aprender a cada dia a ser mais como aquele que a havia perdoado. Com uma última olhada para o discípulo, ela virou-se e seguiu em frente. O caminho era incerto, mas ela sabia que pela primeira vez em sua vida, ela estava caminhando na direção certa. Jesus havia dado a ela a chance de recomeçar, e ela não desperdiçaria essa oportunidade. O dia seguia em seu ritmo tranquilo, mas para a mulher, cada novo passo parecia uma grande batalha. Ela havia ouvido as palavras de Jesus, recebido o perdão que tanto desejava, e agora estava diante da tarefa árdua de viver conforme esse perdão. A jornada da transformação estava apenas começando. Ela sentia um peso em seu coração, um conflito constante entre o velho eu, que ainda se agarrava a ela, e o novo ser que Jesus estava chamando para viver. O sol se escondia lentamente no horizonte, e as ruas de Jerusalém começavam a esvaziar. Os sons do dia davam lugar à quietude da noite. A mulher se encontrava no centro da cidade, sem saber para onde ir. As palavras do discípulo ainda ecoavam em sua mente. Siga a Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Mas como seguir alguém que ela ainda não compreendia completamente? Como viver de acordo com algo tão grande, quando sua vida parecia uma coleção de erros, cada um mais doloroso que o anterior? A mulher caminhou lentamente, seus pensamentos tumultuados. Ela pensou nas mulheres da praça, nos olhares que lhe lançaram, e em como a sociedade parecia tê-la marcado para sempre. Como poderia ela agora viver sem ser vista como a mulher adúltera? Como deixar para trás o passado que ainda a perseguia nas ruas de Jerusalém, nas conversas sussurradas? O peso da vergonha, embora aliviado pela graça de Jesus, ainda estava presente. Mas ela sabia que essa vergonha não definiria mais quem ela era. A dúvida era constante. Ela sabia que não poderia simplesmente ignorar os desafios da sua nova vida. A pressão das expectativas externas e a luta interna de ser diferente do que era antes eram imensas. Como posso viver sem falhar de novo? E se eu cair? O que acontecerá se eu pecar novamente? Ela pensava. Essas questões a consumiam, e o medo da recaída a fazia temer o futuro. Mas, à medida que caminhava, algo começou a mudar. Ela percebeu que seus passos, embora inseguros, estavam lhe levando a algo mais grandioso. A ideia de que não estava mais sozinha a confortava. Ela sabia que em Jesus havia encontrado mais do que perdão. Havia encontrado uma nova chance de viver, uma nova identidade. Ela não era mais a mulher marcada pelo erro, mas alguém que poderia ser restaurada e transformada. Em sua caminhada, ela encontrou um lugar tranquilo, uma pequena praça pouco iluminada, onde um grupo de pessoas estava reunido. No centro deles estava um homem que ela reconheceu, embora não soubesse exatamente quem ele fosse. Seu rosto era calmo, sua presença serena. Ele falava com autoridade e suas palavras eram como uma melodia suave, cheia de paz. Ela o observou de longe, sentindo algo profundo em seu coração, como se algo o conectasse diretamente com ela. Foi então que o discípulo que ela havia encontrado mais cedo se aproximou. Ele a viu e sorriu, acenando para que ela se aproximasse. Ela hesitou por um momento, mas algo a impulsionou a caminhar até ele. Ela precisava saber mais, precisava entender melhor sobre Jesus e sobre o que significava segui-lo. Era como se algo dentro dela dissesse que esse homem tinha as respostas que ela procurava. O discípulo a recebeu com um gesto acolhedor e ela sentiu uma paz que não havia sentido antes. Jesus está pregando, disse ele, e muitos estão se reunindo para ouvi-lo. Ele tem palavras de vida, palavras que podem transformar tudo o que somos. A mulher, com um fio de esperança em seu coração, seguiu o discípulo até o grupo. Ela se sentou discretamente à beira da multidão, sem se atrever a olhar diretamente para Jesus. Ela estava imersa em seus próprios pensamentos, mas as palavras dele a alcançavam de uma maneira que não podia explicar. Eu sou a luz do mundo, disse Jesus, com a voz firme, mas suave. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Essas palavras penetraram no coração da mulher como uma flecha de verdade. Quem me segue não andará em trevas. Era como se a luz de Jesus tivesse tocado as partes mais escuras de sua alma, iluminando as sombras que ela carregava consigo. Ela sentiu que essa luz era a mesma que a havia libertado do pecado, do medo e da vergonha. Era a luz que agora a chamava para um caminho diferente,
um caminho de transformação e fé. Ela ficou ali, ouvindo com atenção cada palavra de Jesus, sentindo que ele estava falando diretamente a ela. Ele não a havia apenas perdoado, ele a havia chamado para caminhar com ele, para ser transformada pela sua luz. As dúvidas e os medos que antes a dominavam começaram a se dissipar, como névoa ao amanhecer. Ela sentia que estava sendo tocada pela presença divina de uma forma que nunca havia imaginado ser possível. Mas enquanto ela ouvia as palavras de Jesus, uma nova pergunta surgia em seu coração. Será que sou digna de segui-lo? Ela sabia que ainda estava cheia de falhas e imperfeições. Como poderia ela, uma mulher marcada pelo pecado, seguir aquele que parecia ser a perfeição em carne? Jesus, como se soubesse de seus pensamentos, olhou para a multidão e seu olhar percorreu os presentes com uma suavidade que tocava a alma. Não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento, ele disse, com uma voz suave e cheia de graça. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A mulher sentiu uma paz profunda ao ouvir essas palavras. Ela não precisaria ser perfeita para seguir Jesus. Ele a chamava como ela era, com seus erros, suas falhas, suas inseguranças. Ele não esperava que ela fosse impecável, mas que fosse sincera em seu arrependimento e em seu desejo de mudança. E naquele momento, ela soube sem sombra de dúvida que a jornada com Jesus seria o caminho da verdadeira liberdade. Ela não estava sozinha. Ele a havia chamado para caminhar na luz, e ela, finalmente, estava pronta para dar o próximo passo. Com uma nova determinação, a mulher se levantou do banco onde estava sentada e, com o coração cheio de esperança, se dirigiu até Jesus. Ela sabia que com ele não havia mais condenação, apenas a promessa de transformação. A jornada que começava agora seria difícil, mas com Jesus, ela sabia que seria possível. Ela estava pronta para ser transformada pela sua graça. O vento da manhã ainda trazia consigo os ecos das palavras de Jesus. A mulher caminhava novamente pelas ruas de Jerusalém, mas algo dentro dela havia mudado. A cada passo, uma nova sensação de liberdade a envolvia. Uma liberdade que não vinha da ausência de problemas, mas da certeza de que sua vida não seria mais definida pelo seu passado. O perdão de Jesus não havia sido um ato isolado, mas uma porta que se abria para um futuro de transformação e propósito. Ela sentia a presença dele como nunca antes, e essa presença tornava tudo mais suportável. Ao longe, ela viu um grupo de pessoas se reunindo em torno de Jesus. Ele estava em um local conhecido, pregando novamente, e a multidão estava atenta. Mesmo com o coração cheio de dúvidas e temores sobre o futuro, ela não conseguiu resistir à atração que Jesus exercia. Ele não a havia rejeitado, ele a chamava. E mesmo sem saber ao certo como seria sua jornada, ela sabia que só poderia seguir em frente se estivesse perto dele, ouvindo suas palavras, permitindo que ele continuasse a moldá-la. O grupo estava sentado em um campo aberto e a mulher se aproximou timidamente. Não queria chamar a atenção para si mesma, mas sentia que não podia se afastar. Era como se, por mais que quisesse seguir sozinha, algo a puxasse em direção a ele. Ela se sentou nas bordas da multidão, com os olhos fixos no homem que, há pouco tempo, lhe havia dado uma nova vida. Jesus estava falando sobre o reino de Deus, sobre o perdão, sobre a paz verdadeira. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus, disse ele, com uma calma que fazia todos ao redor se calarem, como se cada palavra fosse dita diretamente para o coração de cada pessoa ali. A mulher sentiu um arrepio ao ouvir aquelas palavras. Pobres de espírito. Ela sabia o que significava estar quebrantada, desamparada, perdida. E ali estava Jesus, dizendo que o reino de Deus era para aqueles como ela, para aqueles que reconheciam sua fragilidade e necessidade. Ela fechou os olhos por um momento, permitindo que a paz que emanava de Jesus penetrasse em sua alma. Sua luta interna, suas dúvidas, as cicatrizes de seu passado estavam começando a ser substituídas por uma esperança silenciosa. Ela sabia que ainda havia muito a ser transformado nela, mas agora tinha um alicerce, a graça de Jesus. Ela sentia que, ao segui-lo, estava começando a compreender o que ele queria dizer com aquelas palavras. O reino dos céus não era para os justos, mas para aqueles que sabiam que precisavam de perdão e transformação, como ela. Jesus, com seu olhar penetrante, olhou para a mulher que estava sentada na beira da multidão.
Ele não disse nada, mas seus olhos brilharam com uma compreensão que a fez sentir-se vista, amada, aceita. Ele sabia quem ela era, ele sabia o que ela tinha enfrentado, e ele não a rejeitava. Ele a chamava a viver para algo maior do que ela jamais imaginara. No entanto, apesar da paz que ela sentia, as vozes de julgamento ainda ecoavam em sua mente. As palavras sussurradas pelas mulheres na praça ainda estavam frescas em sua memória. O mundo ao seu redor não a veria como uma nova criatura. Eles ainda a viam como a mulher caída, a mulher marcada pelo pecado. Como poderia ela viver uma vida nova se as correntes do passado ainda estavam tão presentes? A dúvida voltou a se infiltrar em seu coração, mas dessa vez ela sentiu uma força interior que a sustentava. A mulher sabia que não poderia controlar as opiniões das pessoas. O que realmente importava era o que Jesus dizia sobre ela. Ele não a havia condenado. Ele a havia chamado para viver uma nova vida, uma vida de liberdade. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão fartos. Continuou Jesus, e aquelas palavras penetraram profundamente nela. Ela sabia que a justiça de Deus era diferente da justiça dos homens. Os homens a haviam julgado, a sociedade a havia condenado, mas Jesus a havia libertado. E ele estava oferecendo-lhe algo mais. A justiça de Deus, a justiça que transforma, que purifica, que traz cura. A mulher sentiu uma paz mais profunda agora. Ela sabia que não precisaria carregar o peso de ser aceita ou rejeitada pelos outros. O perdão de Jesus a libertava da condenação do mundo. Jesus não a via como os outros a viam. Ele a via como uma mulher amada. Uma mulher que, embora tivesse falhado, agora tinha a oportunidade de viver de acordo com o seu amor. Ele a via como filha, não como pecadora condenada. O discípulo que a havia acompanhado se aproximou dela, percebendo a transformação que acontecia em seu coração. Ele lhe ofereceu um sorriso de encorajamento. "Você está entendendo o que Jesus diz?" perguntou ele com gentileza. A mulher olhou para ele com os olhos marejados, mas um sorriso tímido surgiu em seu rosto. "Sim", ela respondeu com a voz trêmula, mas cheia de esperança. "Ele me vê de uma maneira que ninguém mais vê. Ele me vê como alguém que pode mudar, que pode ser diferente. Ele me deu uma chance de viver, e eu quero viver para ele." O discípulo colocou a mão sobre o ombro dela com um gesto de carinho. "E você vai, em nome de Jesus. Ele já a libertou. Agora é sua vez de seguir em seus passos." A mulher se levantou, o coração mais leve, e a jornada de transformação parecia mais clara. Ela não precisava carregar o peso de ser perfeita, nem de agradar aos outros. Ela só precisava seguir a Jesus, confiar em seu perdão e viver de acordo com a nova vida que ele havia lhe dado. A jornada não seria fácil, mas agora ela sabia que a força vinha dele. Enquanto ela se afastava da multidão, o vento da manhã parecia sussurrar em seus ouvidos. "Você é livre, você é amada, você tem uma nova chance." E pela primeira vez, ela sentiu que estava caminhando na direção certa. A mulher sentiu o calor da tarde em seu rosto, mas algo dentro dela a aquecia muito mais intensamente. Enquanto caminhava pelas ruas de Jerusalém, a cidade parecia ter um novo significado para ela. O burburinho das pessoas ao redor ainda existia, as conversas e os olhares contínuos, mas ela não se sentia mais sobrecarregada. O fardo da vergonha, que antes parecia tão opressor, estava sendo suavizado pela graça de Jesus. Embora ainda sentisse a dor do passado, ela sabia que já não precisava mais ser escrava dele. Jesus havia tocado seu coração de maneira tão profunda que ela não conseguia mais ignorar a transformação que estava acontecendo em sua alma. Ele havia lhe mostrado que a verdadeira liberdade não vinha da aceitação das pessoas, nem da perfeição em seu comportamento. A liberdade vinha de ser perdoada e amada, apesar de tudo. E era essa liberdade que ela começava a abraçar. Ela refletia sobre as palavras de Jesus que ainda ressoavam em sua mente. "Bem-aventurados os misericordiosos, pois alcançarão misericórdia." A misericórdia de Jesus havia sido demonstrada de forma tangível na sua vida, e agora ela entendia o poder dessa misericórdia. Ao ser perdoada, ela não apenas havia recebido a graça de Deus, mas também havia sido chamada a praticar a mesma misericórdia com os outros. Essa era a nova vida que ela deveria viver. Ela não poderia mais se aferrar à dureza do mundo, nem permitir que o peso do julgamento a definisse. Enquanto pensava nisso, ela viu uma mulher de semblante triste sentada em uma esquina.
com os olhos baixos, isolada da multidão. Era alguém que ela nunca havia visto antes, mas algo na expressão daquela mulher a fez parar. O que a mulher estava carregando? O que a fazia parecer tão perdida? A mulher sabia o que era viver marcada, condenada, rejeitada pela sociedade. Ela se aproximou suavemente, sentando-se ao lado dela. Você parece estar sofrendo, disse ela com uma voz calma. A outra mulher levantou a cabeça lentamente, surpresa, como se não esperasse ser notada, mas seus olhos brilharam com uma mistura de medo e dor. Eu entendo, continuou a mulher. Eu já estive onde você está. Eu sei o que é carregar a vergonha. A outra mulher olhou para ela, e o silêncio entre elas durou alguns segundos, mas naquele silêncio havia uma conexão. Finalmente ela falou: eu não sei como sair disso. Eu fui rejeitada, condenada. Eu sou apenas uma mulher sem valor. Ninguém me vê de outra forma. A mulher que havia sido perdoada por Jesus olhou para ela com uma compaixão genuína. Ela não sabia o que dizer, mas sabia o que havia vivido. Eu também fui assim, disse. Eu também fui condenada, desprezada, mas eu encontrei perdão. Eu encontrei uma nova vida. Jesus me viu, me amou, me perdoou. Ele pode fazer isso por você também. O olhar da mulher diante dela foi preenchido com uma esperança tímida. Ela parecia não acreditar no que ouvia, mas ao mesmo tempo havia algo na voz daquela mulher que despertava algo dentro dela. Você não está sozinha, disse a mulher, com um sorriso suave. Jesus vê você, não pelos erros que cometeu, mas por quem você pode ser. Ele me deu uma chance de recomeçar, e ele pode dar a você também. A mulher começou a chorar, suas lágrimas fluindo como se todo o peso de anos de rejeição estivesse sendo derramado ali. A mulher que havia sido perdoada a abraçou gentilmente, sem pressa, apenas permitindo que a outra mulher se entregasse ao momento de cura. Elas ficaram ali, juntas, no meio da cidade, enquanto a graça de Deus fluía entre elas, restaurando algo profundo e silencioso. A mulher que antes estava perdida sentiu um alívio. Ela não sabia o que aconteceria a seguir, mas sentia que algo em sua alma havia mudado. Ela olhou para a mulher ao seu lado, agora com mais confiança, e disse: eu quero seguir esse Jesus. Quero conhecer mais sobre ele. Como posso encontrá-lo? A mulher sorriu, com os olhos cheios de alegria. Ele está em todo lugar. Ele está à sua porta, esperando para entrar no seu coração. Eu sou testemunha do que ele pode fazer. Você só precisa acreditar. Elas se levantaram, e a mulher que antes se sentia como se fosse invisível ao mundo, agora estava começando a caminhar em uma direção que nunca imaginara. O medo de ser rejeitada já não tinha o mesmo poder sobre ela. Ela sentia que poderia ser diferente, e que esse diferente não vinha do esforço próprio, mas da graça de Jesus, que de forma tão profunda a transformava. Ao se afastar, a mulher sentiu uma calma que não havia conhecido antes. Sua vida tinha um novo propósito. Ela sabia que a luta para viver de maneira diferente não seria fácil. O mundo ao seu redor ainda estava cheio de julgamento, mas ela agora tinha algo maior do que isso. Ela tinha a graça de Jesus, que a capacitaria a viver de acordo com um novo padrão, não mais governada pela condenação do pecado, mas pela luz do perdão e da misericórdia divina. Ela caminhou pelas ruas com um coração renovado. A jornada de transformação ainda estava em andamento, mas ela sabia, mais do que nunca, que o primeiro passo foi dado. E a mulher que ela era agora não era mais a mulher marcada pelo pecado, mas uma nova criação em Cristo. O perdão de Jesus era a chave para a sua liberdade, e ela agora tinha a coragem de seguir em frente, não por suas próprias forças, mas pela força da graça que a tornara capaz de caminhar em sua luz. A cidade de Jerusalém, que antes parecia tão cheia de condenação e olhares acusadores, agora parecia mais amável para a mulher. O peso da vergonha que havia carregado por tanto tempo estava sendo substituído por algo novo, algo divino. Cada passo que ela dava parecia mais firme, mais seguro, como se a própria terra estivesse a acolhendo em sua caminhada de transformação. Mesmo assim, ela sabia que a jornada estava longe de ser fácil. Havia dias pela frente, quando as lembranças do passado tentariam arrastá-la para a escuridão novamente. Mas ela agora tinha algo que antes lhe faltava: a esperança verdadeira, a confiança de que o perdão de Jesus a capacitava a viver de maneira diferente. Ela sentia que estava começando a entender um pouco mais sobre quem Jesus era, e a cada palavra que ouvia, a cada gesto de compaixão que via, seu coração se aquecia com a certeza de que estava no caminho certo. O que mais a tocava
era o fato de que Jesus não a via apenas como uma mulher marcada por erros, mas como alguém capaz de viver em liberdade, alguém redimido pela graça dele. Certa manhã, ela se levantou cedo, com a firme intenção de seguir os ensinamentos de Jesus de forma mais profunda. No centro da cidade, ela encontrou um grupo de pessoas reunidas, e o coração dela se acelerou ao perceber que Jesus estava ali. Ele falava com um grupo de seguidores. Suas palavras profundas e carregadas de amor e verdade preenchiam o ar. O som de sua voz era como música para sua alma, e ela sentiu, mais do que nunca, que precisava estar ali para aprender. Ela se aproximou discretamente, sentando-se entre a multidão, com os olhos fixos em Jesus. Ele falava sobre o reino de Deus, sobre a verdadeira felicidade, sobre os caminhos que conduziam à vida eterna. Sua voz estava calma, mas cheia de poder, e a mulher sentiu que aquelas palavras eram feitas para ela. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados, Jesus disse com um olhar de compaixão. Ela sentiu uma onda de emoção percorrê-la. Ela sabia o que era chorar, não apenas por dor física, mas por um sofrimento profundo da alma. Havia chorado muitas vezes em silêncio, buscando perdão, lutando contra o peso da condenação. Mas Jesus estava dizendo que aqueles que choram seriam consolados. Ela sentia em seu coração que essa promessa era verdadeira, que o consolo que ele oferecia não era superficial, mas uma cura verdadeira, capaz de transformar até mesmo as feridas mais profundas. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Ele continuou. A mulher pensou em suas próprias falhas e imperfeições. Ela sabia que o pecado havia marcado seu coração, mas ao ouvir aquelas palavras, algo novo nasceu dentro dela, puros de coração. Ela sabia que não era pura por si mesma, mas pela graça de Deus ela podia ser purificada. O desejo de viver de maneira íntegra, de agradar a Deus, estava crescendo dentro dela, e ela sentia que, mesmo com suas falhas, havia um caminho para a pureza. Jesus não falava como os outros líderes religiosos que ela conhecera. Ele não a julgava, mas a chamava a algo maior, a algo mais belo. Ele a via como um ser humano em transformação, não como alguém irremediavelmente perdida. E isso era o que mais a tocava. A misericórdia dele não a rejeitava por suas imperfeições, mas a convidava a um caminho de cura e mudança. Ao longo do dia, a mulher permaneceu perto de Jesus, ouvindo atentamente suas palavras, absorvendo cada ensinamento. Ela sentiu um profundo desejo de seguir tudo o que ele dizia, de viver uma vida de acordo com o amor e a verdade que ele pregava. Mas ela também sabia que a verdadeira transformação não aconteceria apenas em palavras ou sentimentos, mas em ações. Ela teria que mudar sua maneira de viver, sua maneira de pensar, seu relacionamento com os outros. A transformação exigiria comprometimento, exigiria coragem, mas ela sabia que não estava sozinha, que Jesus estava com ela. À medida que o dia avançava, Jesus olhou para a mulher no meio da multidão, seus olhos cheios de amor e compreensão. Ele sabia de suas lutas, de seus medos, mas também sabia que ela estava começando a entender o que significava verdadeiramente seguir a ele. Ele se aproximou dela e, com um sorriso sereno, disse: "Vem, siga-me, deixe tudo para trás e siga a vida que eu tenho para você." A mulher olhou para ele e no fundo de seus olhos viu a verdade que sempre procurou. Ela sabia que seguir Jesus não significaria uma vida sem desafios, mas seria a única vida verdadeira. Ela levantou-se com um novo propósito, com uma nova força. Ela não estava mais presa ao passado, nem ao peso do pecado. Ela estava livre, chamada para uma vida de fé, obediência e transformação. "Eu te seguirei", ela disse, com os olhos brilhando de esperança e fé. E assim começou a caminhada dela com Jesus, não mais como a mulher condenada, mas como alguém transformado pela graça divina. Ela sabia que a jornada seria difícil, mas agora tinha um coração renovado, uma alma redimida, e a promessa de que, ao seguir a Jesus, ela nunca mais estaria sozinha. A mulher sentia uma paz que jamais imaginara possível. Ela, que um dia viveu na sombra da vergonha, agora experimentava uma nova realidade, uma liberdade que surgia do perdão que Jesus lhe havia concedido. A cada passo, ela sentia-se mais forte, mais firme em sua fé. O peso do passado, que a consumira durante tanto tempo, agora parecia uma lembrança distante. Ela estava de fato sendo transformada pela misericórdia de Deus, mas ao mesmo tempo, ela sabia que a jornada não estava completa. A caminhada com Jesus era um processo contínuo,
E apesar de todas as promessas de transformação, ainda havia muito a ser confrontado dentro de seu coração. Ela não podia negar que, por vezes, ainda se via atormentada pelos ecos do passado. Havia momentos em que, ao cruzar olhares com as pessoas, ela sentia o peso do julgamento, o olhar crítico daqueles que nunca a aceitariam como alguém transformado. Mas em seu coração, ela sentia a certeza de que não seria mais definida pelas pedras que os outros poderiam lançar, mas pelo perdão que Jesus lhe ofereceu. Certa tarde, ela ouviu sobre um evento que aconteceria em Jerusalém. Era uma reunião com os líderes religiosos da cidade, os fariseus, homens conhecidos por sua rígida observância da lei. Eles estavam, mais uma vez, desafiando Jesus, tentando colocar em dúvida sua autoridade e os ensinamentos que ele trazia. A mulher, que já sabia o que era ser rejeitada por aqueles mesmos fariseus, sentiu uma mistura de receio e curiosidade. Ela sabia que a verdade que Jesus trazia era radical e desafiava a religiosidade de todo aquele sistema. Ela decidiu ir, não para confrontar, mas para ouvir, para ver mais uma vez como Jesus responderia às acusações. Quando chegou ao local, viu Jesus no centro de um círculo, cercado por homens de expressão severa. O peso da autoridade religiosa estava claramente presente ali, mas ao contrário dos outros, Jesus parecia calmo e sereno, como se soubesse que a verdade em si mesma era mais poderosa do que qualquer acusação. Ele olhou para os líderes com uma confiança silenciosa que a mulher sabia ser imbatível. Os fariseus haviam preparado mais uma armadilha. Eles levantaram uma questão sobre a lei de Moisés, perguntando a Jesus se era certo curar no sábado. A mulher, que agora estava mais próxima, pôde sentir a tensão no ar. Eles queriam que Jesus se colocasse contra as Escrituras, contra o que eles consideravam uma regra fundamental. Mas, como sempre, Jesus tinha uma resposta que desafiava toda a sua hipocrisia. Qual de vocês, se seu animal cair em um buraco no sábado, não o tiraria imediatamente? Jesus perguntou, desafiando o raciocínio deles de forma simples, mas profunda. Será que não é mais importante curar uma pessoa que é muito mais valiosa do que um animal? Havia algo na maneira como Jesus falava que tocava a mulher profundamente. Ele não estava apenas desafiando as convenções, mas convidando todos a ver a humanidade de uma forma nova. Ele não via as pessoas como meras peças de um sistema religioso, mas como almas preciosas que mereciam compaixão, cura e amor. Ela sabia que, quando Jesus falava, ele não falava apenas para aqueles que estavam ao redor, mas para todos aqueles que, como ela, se sentiam pequenos e desvalorizados diante da sociedade. Os fariseus, não sabendo como responder, ficaram em silêncio, humilhados diante da sabedoria de Jesus. Mas o olhar da mulher se fixou no Mestre. Ela sentiu que estava sendo convidada a viver de acordo com o que ele falava. Não bastava apenas ouvir as palavras. Ela deveria aplicá-las em sua vida. Ela deveria curar, amar e praticar a misericórdia com os outros, assim como Jesus havia feito com ela. À medida que Jesus continuava a ensinar, ele falou sobre a humildade. Quando você for convidado para um banquete, disse ele, não se sente no lugar de honra, pois pode ser que alguém mais importante que você chegue. Em vez disso, sente-se no lugar mais baixo, para que quando o anfitrião o chamar, você possa ser exaltado. Essas palavras ressoaram profundamente no coração da mulher. Ela sabia que, por muito tempo, havia buscado aprovação, tentado se exibir diante dos outros para compensar sua vergonha. Mas Jesus estava dizendo que a verdadeira grandeza vinha de servir, de ser humilde. Ela começou a perceber que, para viver de acordo com a graça que recebera, precisaria abandonar seu orgulho e aprender a se colocar no lugar do outro, a ser humilde e cheia de misericórdia. Ao final daquele dia, a mulher se retirou do local do encontro, refletindo sobre tudo o que ouvira. Jesus não estava apenas ensinando palavras. Ele estava mostrando um novo modo de viver, um modo que desafiava as normas, mas que trazia verdadeira paz e liberdade para quem o aceitasse. Ele não dizia não peques mais, apenas como uma ordem, mas como um convite à transformação total. No fundo de seu coração, ela sabia que sua caminhada com Jesus não terminaria enquanto ela estivesse neste mundo. A transformação que ele começara em sua vida seria contínua, cada dia mais profunda. Ela sabia que não seria perfeita, mas também sabia que o amor e a misericórdia de Jesus estavam sempre prontos para recebê-la e restaurá-la. Ele a chamava para seguir, e ela estava pronta para dar o próximo passo,
sabendo que, com ele, ela poderia enfrentar qualquer desafio. A jornada estava longe de terminar, mas ela agora caminhava com uma confiança renovada. Jesus havia lhe dado a chave para a verdadeira liberdade, o perdão, a humildade e a compaixão, e com cada passo, ela se aproximava mais da mulher que Deus a havia criado para ser. A mulher acordou cedo, como de costume, mas, ao contrário dos dias passados, seu coração não estava mais pesado. A paz que a acompanhava agora era constante, como uma fonte que nunca cessava de jorrar. Ela sentia que algo profundo estava acontecendo dentro de si, uma transformação que, embora ainda em curso, já era evidente. Os medos do passado, que tantas vezes haviam dominado seus pensamentos e ações, agora eram vencidos por uma confiança silenciosa, mas firme, em Jesus. Ela estava aprendendo a andar em liberdade, a viver sem o peso do pecado e da condenação. Ela caminhava pelas ruas de Jerusalém, seu olhar agora voltado não para o chão, como antes, mas para o horizonte. Os olhares que antes a faziam sentir-se diminuída, agora pareciam não ter mais o mesmo poder sobre ela. Ela sabia que, embora os outros ainda pudessem vê-la pelos seus erros, Jesus a via com os olhos da misericórdia e da graça. E se ele a via dessa maneira, isso bastava. Naquele dia, algo inesperado aconteceu. Ela foi chamada por um dos discípulos de Jesus, que a encontrou em uma praça movimentada. Ele estava com um sorriso acolhedor no rosto, mas seus olhos mostravam um certo tom de urgência. Jesus te chama, disse ele com uma calma que refletia a confiança de quem sabe que está seguindo o caminho certo. A mulher ficou surpresa. Ela sabia que Jesus a havia perdoado, mas não sabia que ele a chamaria novamente de uma maneira tão direta. Sem hesitar, ela o seguiu, o coração batendo mais forte agora, não de medo, mas de antecipação. O que seria esse novo convite? O que mais ele desejaria dela? Quando chegou até onde Jesus estava, ele a olhou com aqueles olhos cheios de compaixão, mas também de um desafio amoroso. Ele sabia tudo o que ela havia passado, mas também sabia o que ela era capaz de se tornar. Mulher, você tem sido transformada pela graça, disse ele suavemente. Mas agora, eu a chamo para seguir ainda mais de perto. Você será uma testemunha de minha graça e do perdão que trago para todos os homens. As palavras de Jesus a tocaram profundamente. Ela sabia que o perdão que ele lhe dera era para que ela fosse curada, mas agora entendia que esse perdão não se limitava a ela. Ela era chamada para compartilhar essa mensagem de liberdade com outros. Seu passado, com todos os seus erros e falhas, agora tinha um propósito. Jesus a chamava para ser uma testemunha da transformação que ele havia operado em sua vida. Mas como poderia ela, uma mulher marcada por tantos pecados, ser essa testemunha? Como poderia ela, alguém que havia sido desprezada, agora falar sobre perdão e cura? Jesus, conhecendo seus pensamentos, respondeu, como sempre, com uma palavra de conforto e verdade. Não importa o que você era, mas o que você será em mim. Eu fiz tudo novo em você. Agora você será usada para espalhar minha graça. A mulher sentiu uma onda de humildade e gratidão. Ela sabia que não era digna de tal chamado, mas também sabia que, em Cristo, ela havia sido capacitada para fazer mais do que jamais imaginara. Ela não precisava ser perfeita para ser usada por ele. Ela só precisava estar disposta. Jesus olhou para ela com um sorriso gentil e, com um gesto, a convidou a segui-lo. A mulher, com o coração cheio de uma paz inexplicável, deu o primeiro passo. Ela sabia que a vida ao lado de Jesus não seria fácil, mas ela também sabia que com ele tudo era possível. Seu propósito estava se revelando diante dela, e ela estava disposta a abraçar essa nova jornada, com todos os seus desafios e recompensas. Enquanto caminham juntos, ela sentiu algo profundo em seu espírito. A transformação não era apenas para ela, mas para todos que encontrassem Jesus. O perdão que ela experimentara deveria ser compartilhado. A graça que a libertara deveria ser levada aos outros. Ela agora era parte de algo maior do que ela mesma. O caminho de seguir a Jesus estava apenas começando, e ao olhar para ele, a mulher sentiu uma confiança inabalável de que, onde quer que ele a conduzisse, ela teria a força para seguir. O perdão de Jesus não era apenas um ato isolado em sua vida. Ele era o ponto de partida para algo que ela jamais imaginara, ser uma mensageira da graça que a havia libertado. A jornada não seria fácil, mas ela sabia que com cada passo ela se aproximava mais do propósito para o qual fora chamada.
Ela havia sido salva da condenação, mas agora sabia que seu chamado era mais do que ser apenas salva. Ela deveria viver para a missão de espalhar o perdão e a misericórdia de Deus a todos que, como ela, estavam perdidos e sem esperança. Enquanto o sol se punha sobre Jerusalém, a mulher sentiu que a verdadeira liberdade não era apenas ser perdoada, mas também ser chamada a ser uma luz para o mundo, a refletir a graça que ela havia recebido e a oferecer essa graça aos outros. A mulher agora caminhava com confiança, seus passos mais firmes do que nunca. O chamado de Jesus para segui-lo havia mudado completamente sua perspectiva sobre a vida. Ela não mais se via como a mulher caída que foi rejeitada pelos outros, mas como uma nova criatura, redimida pela graça e chamada para uma missão. Cada dia, cada encontro com Jesus a transformava mais, e ela sentia que a cada palavra de seu ensinamento, o entendimento da verdade de Deus ia se aprofundando em seu coração. Ao lado de Jesus, ela experimentava o poder da misericórdia de uma maneira indescritível. Não era mais apenas um perdão teórico, uma promessa distante de liberdade. Era uma realidade vivida. Ela sentia em sua alma que, em Cristo, o passado não mais a definia. O peso de sua vergonha se dissipava à medida que ela vivia, de acordo com o novo propósito que Jesus lhe dera. Em um dos dias que se seguiram, Jesus a levou a um lugar onde as pessoas estavam reunidas, ansiosas para ouvir suas palavras. A multidão, como sempre, estava sedenta por sua mensagem de perdão e de esperança. Entre eles, ela viu rostos conhecidos, pessoas que a haviam visto em seu estado mais baixo. Ela podia sentir o olhar delas, mas em vez de fugir ou se esconder, ela se manteve firme, porque sabia que não estava mais aquela mulher. Jesus a havia transformado, e agora ela sabia que sua vida tinha um novo significado. Quando Jesus começou a falar, a mulher ouviu suas palavras com um novo fervor. Ele falava sobre o reino de Deus, sobre como ele viera não para condenar, mas para salvar. Ele falava sobre perdão, não como uma ideia abstrata, mas como algo profundamente real, algo que ele mesmo oferecia a todos. Ela ouviu, com os olhos fixos em Jesus, a convicção nas palavras dele e o poder com que ele falava. Cada frase era uma revelação que tocava seu coração. E ela se via ali não apenas como uma ouvinte, mas como uma participante da obra que Jesus estava realizando no mundo. Ao final daquele dia, enquanto a multidão se dispersava, a mulher se aproximou de Jesus. Ela sabia que sua missão era mais do que simples seguidores silenciosos. Ela não deveria guardar para si mesma as bênçãos que recebera, mas compartilhar com os outros, principalmente com aqueles que, como ela, viviam nas sombras da condenação e do medo. Senhor, ela disse com humildade, como posso viver mais plenamente esta missão? Como posso levar aos outros a mesma graça que me foi dada? Jesus olhou para ela com carinho, e em sua resposta havia uma profundidade que a tocava no fundo do coração. Vai e espalhe a mensagem de perdão. A graça que você recebeu não é para ser guardada, mas para ser dada. Não olhe para o mundo com os olhos da condenação, mas com os olhos da misericórdia. O reino de Deus é para todos, e você agora é um reflexo dessa graça. As palavras de Jesus penetraram em seu ser como uma luz, iluminando tudo o que ela deveria fazer a partir daquele momento. A missão estava clara. Ela deveria ser um canal da graça, da misericórdia, do perdão que experimentara. A mulher sabia que a transformação em sua vida não era apenas para benefício pessoal, mas para que outros também pudessem ser tocados por essa mesma transformação. Os fariseus e líderes religiosos, com sua rígida observância da lei, muitas vezes se opunham a Jesus e a sua mensagem. Eles viam a misericórdia como uma fraqueza, mas para a mulher, a misericórdia era a maior força que existia. Ela sabia que, ao seguir a Jesus, ela estava desafiando as normas de uma sociedade que a havia rejeitado, mas também estava cumprindo o propósito de Deus em sua vida. Ela começou a se reunir com outras mulheres, com aqueles que estavam afastados da sociedade, com os marginalizados, e compartilhava com eles as palavras de Jesus. Contava sua própria história de redenção e falava sobre como Jesus a havia libertado. Ela testemunhava que ninguém, por mais perdido que estivesse, estava além da graça de Deus. À medida que os dias passavam, a mulher sentia o crescimento de sua fé e a expansão do seu entendimento. Jesus não apenas lhe havia perdoado, mas também a capacitado para ser uma agente de mudança na vida de outros.
Ele a chamou para ser luz no mundo, e ela estava decidida a cumprir esse chamado, não com perfeição, mas com humildade e gratidão. As conversas com os outros se tornaram mais frequentes, e a mulher sentia a alegria de ver aqueles a quem ela falara sobre Jesus começarem a compreender a liberdade e a graça que ela mesma havia experimentado. Eles também estavam sendo transformados. Em um desses encontros, um homem que há muito tempo vivia atormentado pelo seu pecado aproximou-se dela. Seus olhos estavam cheios de dor e vergonha, mas também havia uma esperança frágil ali. Ele sabia da transformação que havia ocorrido na vida da mulher, que antes ele considerava apenas uma pecadora, mas agora havia algo diferente nela. Ele estava pronto para ouvir a mensagem de perdão. Ela olhou para ele e, no fundo de seu coração, soube que essa era a razão pela qual Jesus a havia chamado. Não era só para ela ser salva, mas para levar outros à salvação. Eu sei o que você sente, ela disse com os olhos cheios de compaixão, mas eu também sei que Jesus pode mudar sua vida, como ele mudou a minha. O homem com os olhos marejados finalmente se inclinou para ouvir a palavra de Jesus, não com medo, mas com a expectativa de uma nova oportunidade. Ela sentiu o peso de sua missão se tornar mais claro e mais urgente. Cada vida tocada, cada coração que encontrava a verdadeira paz de Deus, era a razão de sua existência agora. O perdão que ela recebera não era apenas para ela, mas para que ela fosse um instrumento de transformação na vida de outros. O céu de Jerusalém estava tingido de dourado quando a mulher com o coração ardente refletiu sobre tudo o que vivenciara. O caminho que antes parecia tão confuso e cheio de vergonha, agora estava iluminado pela graça de Jesus. A jornada de transformação estava mais do que avançada. Ela agora era uma mulher renovada, uma mulher com um propósito claro, não só de seguir a Jesus, mas de ser um canal da sua graça. Cada passo que ela dava em direção ao novo caminho era uma reafirmação da verdade de que a misericórdia de Deus era mais poderosa do que qualquer erro ou falha do passado. Ela agora não apenas compartilhava a mensagem de Jesus, mas vivia essa mensagem todos os dias, em cada palavra e ação. A liberdade que ela encontrara era contagiante e ela a espalhava como uma chama, iluminando os corações daqueles que, como ela, estavam perdidos na escuridão. Em seu coração, ela sentia que cada ato de amor, cada palavra de perdão que ela oferecia, era um reflexo daquilo que Jesus havia feito por ela. Ela não só a havia recebido como um presente divino, mas agora a vivia como uma missão. Naquele dia, algo poderoso acontecia. A mulher estava novamente diante de uma grande multidão. Jesus, mais uma vez, estava reunindo aqueles que tinham sede de ouvir a verdade, de receber o perdão. Ela sabia que aquela reunião seria um marco. Ela não estava mais apenas entre os ouvintes agora, ela fazia parte daquilo que Deus estava realizando através de Jesus. A transformação dela não estava limitada à sua própria vida, mas tinha o propósito de alcançar outros e revelar-lhes a liberdade que ela havia encontrado. Ela se aproximou de Jesus, mais próxima do que nunca, e ele olhou para ela, como se soubesse exatamente o que estava em seu coração. Seus olhos estavam cheios de amor e de compaixão, e ele a chamou, não com palavras de repreensão, mas com uma voz suave e firme. Você está pronta para fazer parte do meu plano, para ser uma testemunha da graça, como sempre fui. Ela sentiu a responsabilidade da missão crescer dentro dela. Jesus não a tinha curado e libertado apenas para que ela vivesse para si mesma. Ela era agora uma testemunha daquilo que ele fazia, e sua missão não era apenas falar sobre o perdão, mas viver para que outros vissem esse perdão em ação. Ela tinha o poder da misericórdia e do perdão, e o reino de Deus estava sendo construído por cada coração transformado, cada vida restaurada. Ela começou a caminhar com ele mais uma vez, não como uma mulher perdida e desprezada, mas como uma nova mulher, livre de sua vergonha e cheia de uma nova identidade. Ela sentia no fundo de sua alma que o perdão não era algo que pudesse ser guardado para si, mas algo que deveria ser espalhado. Ela sabia que a grande verdade de Deus não era apenas sobre perdão, era sobre viver de acordo com esse perdão, com essa graça, todos os dias. Naquele dia, Jesus falou sobre a diferença entre os justos e os pecadores, mas com um amor que transcende as limitações humanas. Ele disse: Eu vim para os doentes, não para os sãos. A graça de Deus é para todos, mas somente os que reconhecem a necessidade da cura poderão ser curados. Essas palavras
atingiram a mulher de maneira profunda. Ela sabia que sua vida agora era uma manifestação dessa cura. Jesus havia transformado sua alma, e assim ela deveria refletir essa cura na vida de outros. Não havia mais espaço para orgulho ou medo. O perdão de Jesus não a deixava mais escravizada, mas livre para amar e oferecer a mesma misericórdia que ela recebera. E assim, a mulher que um dia foi vista como uma pária, como alguém indigna de amor ou respeito, agora estava se tornando um instrumento de amor e redenção. Ela não tinha mais vergonha de sua história, porque sua história agora era uma história de vitória sobre a morte, sobre a condenação, sobre o pecado. Ela sabia que, em Cristo, ela havia sido criada para algo grandioso, levar a mensagem de perdão e graça ao mundo. O final da jornada, no entanto, não era um final, mas um novo começo. Cada passo que ela dava a aproximava mais do coração de Deus. E a jornada da mulher continuaria, não porque ela buscava mais perdão, mas porque ela agora sabia que o perdão não era apenas algo para ser recebido, mas algo para ser vivido, compartilhado e espalhado. Vai e não peques mais. Jesus dissera, e com esse comando não havia mais um fardo de culpa ou condenação, mas uma missão de amor, uma missão que ela aceitou com todo o coração, porque para a mulher, o perdão não havia sido um simples evento, mas o começo de uma vida nova, marcada pela graça, pela misericórdia e pelo amor de Deus. E assim, sua jornada de fé continuaria, não como a mulher perdida, mas como a mulher renovada pela graça divina, levando aos outros a verdade de que, em Cristo, todos podem ser feitos novos.